Esse é o seu ponto de partida React e olha, pela primeira vez em mais de 2 décadas a gente está caminhando para uma eleição sem nenhuma mulher cabeça de chapa. E aí eu te pergunto, será que a nossa insatisfação, a insatisfação de nós mulheres nessa corrida eleitoral vai ser uma pedra no sapato dos candidatos? Vai. Você tá madrilenha hoje. Você achou? Eu achei. Só falta as castanholas assim. Perfeito. E começar um flamenco. É um look, assim, eu não me inspirei em nada específico. Não. A saia de poá, eu acho que dá esse tom Pode também ser, um pouco. Pode ser. Esse cabelo, assim, que normalmente as pessoas falam, nossa, que chique, mas é porque quando a gente se arruma na pressa, é mais fácil fazer esse cabelo. Entendi, tá tudo compreendido. É tudo um truque, entendeu? Entendi. Perfeito. Mas eu acho que falta o Paco de Lucia aqui começando um flamenco e... Olha, eu vou te falar que se a gente for entrar por esse caminho, eu vou ter que revelar a nossa audiência. As mulheres, Yasmin. Não, exatamente. Eu vou ter que revelar para nossa audiência que eu sou muito fã de Luís Miguel. El Sol de México. Sou muito fã. A gente começa a entrar em caminhos perigosos. Aí vai para um lugar eu tô em Paco de Lucia, você vem com Luís Miguel. Daqui a pouco, sei lá, eu não sei até onde o mais brega que a gente consegue chegar. Porque Paco de Lucia é bacana. Entendeu? Não é assim, Yasmin. Não é assim. Não. Daqui a pouco você está em Julio Iglesias, entendeu? Cara, eu não vou brigar com você hoje. Isso é uma ladeira que a gente vai descendo e que não vale a pena. Eu não vou brigar com você hoje por causa disso. Por gosto musical. Não por isso. Não por isso. Podemos ir para as perguntas? Por favor. Então tá bom. Antes que você me estresse, Pedro Doria. Pedro, eu vou começar com essa pergunta, essa colocação do Lucas. É o seguinte, vamos lá. Que é um pouquinho grande, mas achei que vale a pena. Ele diz assim, Pedro, quando você fala que o Renan não vai conquistar o voto feminino, cai no mesmo erro que os analistas políticos cometeram com Bolsonaro em 2018. Explico. Nesta fase pré-campanha, apenas aqueles eleitores hiper engajados conhecem todos os candidatos. E acredito que no Brasil temos grosseiramente 3 tipos. Primeiro, eleitores de esquerda mais moderna, woke, progressista, millennials engajados com pautas identitárias e ambientais, geralmente bem idealistas e que não se interessam muito pela realpolitik. Em segundo, tios e tias bolsonaristas aposentados e com muito tempo livre para ficar no WhatsApp espalhando fake news, idolatrando o mito e curtindo o conteúdo do Nicolas Ferreira. E terceiro, o jovem Gen Z, extremamente insatisfeito com o futuro, uma vez que a conta da Previdência vai ficar para ele, mesmo não colhendo seus benefícios, já que vai trabalhar como PJ-MEI. Jovem esse que tende a ser conservador, mas não gosta de defender o Bolsonaro e a sua família, pois esteticamente aqueles caras são toscos. E após 4 anos de governo, só entregou decepção. Nenhum desses grupos consiste na massa de brasileiros despreocupados com política, que vão decidir o voto na última hora. Esse eleitorado feminino do qual você fala que Renan não terá voto, nem conhece ele. São trabalhadoras, mães, chefes de família que não têm tempo para isso. Mas quando chegar um candidato falando forte, que vai prender bandido e que ela e seus filhos poderão andar tranquilos na rua, a história vai ser outra. Veja o que aconteceu com Bolsonaro em 2018, que apesar de não ter cumprido a promessa, disse que ia acabar com a bandidagem. Logo ele, que tem uma família cheia de bandidos. E choveu votos, femininos e masculinos. Deixa eu falar qual o nome dele, perdão? Lucas. Primeiro, como eu falei no ponto de partida, o Renan tem 3% na nossa pesquisa. O problema desse 3% é que você joga a margem de erro para baixo. Ele, o Zema e o Aldo Rebelo são traço, na verdade, na pesquisa. A margem de erro joga esses 3% para muito rápido. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a gente simplesmente não tem respondentes o suficiente para a gente ter uma noção firme o suficiente. O tamanho do erro na nossa amostra, quando a gente está em 3%, é muito grande. Então, a gente pode fazer uma leitura dos 3% dele, dos 3% do Zema, o que as pessoas que responderam dizem. Podemos.
mas é muito pouca gente. Então a chance de aquelas pessoas não terem o perfil exato do eleitor do Zema, do Renan, do Aldo Rebelo, é muito grande. A gente não tem gente o suficiente para ter uma amostragem que nos permita fazer uma leitura com precisão. É uma questão de proporcionalidade, se a gente olhar para o tamanho do eleitorado. A partir do Ronaldo Caiado, a gente já tem gente o suficiente, o Ronaldo Caiado tem mais que o dobro deles, a gente já tem gente o suficiente para ter um cheiro mais... para perfilar melhor esse público. Esse público de quem está olhando para o Ronaldo Caiado. Evidentemente, quando a gente vai para Flávio e Lula, aí a gente tem muita nitidez de dizer como é que é o perfil do eleitor de cada um. Isso posto, nenhum dos candidatos tem um voto tão masculino quanto o Renan Santos. Nenhum. 70% dos eleitores do Renan são homens. Homem periférico, ali por volta dos 40 anos de idade. Hoje, na nossa pesquisa, esse é o perfil do eleitor do Renan Santos, tá? Ressaltando, é muito pouca gente, a pesquisa não permite afirmar de forma categórica que é isso mesmo. É o que a gente colheu, é muito pouca gente. A amostra não é grande o suficiente para a gente. Se a gente tivesse entrevistado 10 mil pessoas, a gente entrevistou. Raramente uma pesquisa quantitativa faz esse tipo de pesquisa. Agora, quando a gente vai para grupo de foco, que é pesquisa qualitativa, eu já assisti a alguns grupos de foco essa eleição, eu não vi ninguém, em nenhum dos grupos de foco com eleitor independente, citar o Renan Santos. Ninguém. Então, eu não testemunhei nenhuma citação. Agora, o Felipe Nunes, por exemplo, deu ontem ao assunto da Natuza Neri um pouco de um cheiro do que ele viu em grupo de foco a respeito do Renan Santos e é um voto masculino. E coisas que eu ouvi de outros pesquisadores em grupos de foco também, é sempre isso. O Renan atrai um tipo de eleitor que é um eleitor muito parecido com o eleitor do Pablo Marçal, que é um eleitor de classe C, periférico e essencialmente masculino. Mais jovem do que a nossa amostra, em geral na casa dos 30, não na casa dos 40. O Felipe, inclusive, fala isso. Embora o Renan e o Flávio tenham mais ou menos a mesma idade, o Renan, as pessoas têm a impressão de ele ser um jovem impulsivo com raiva. Essa é a imagem que ele passa. E aí tem uma outra questão que eu acho que o Lucas talvez não repare, que é o seguinte: a preocupação da mulher em relação à segurança é a segurança da mulher. Ela não quer homem com raiva, ela sente medo de homem com raiva. Homem, eleitor masculino, gosta de homem com raiva, entendeu? O eleitor, você vê, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele tem um tipo de eleitor que acredita, principalmente masculino, claro que é uma coisa 60-40, não uma coisa 70-30 como o Renan, mas números grossos, né? Não precisos. O homem que vai votar no Flávio Bolsonaro acha que a solução do Brasil é líder forte. Qual outro candidato que a gente vê com essa característica de que acha que para mudar o Brasil você precisa de um líder forte? O eleitor do Renan Santos. É evidente que o eleitor do Flávio Bolsonaro, quando está olhando para o Flávio falando de um líder forte, ele está pensando no Flávio. Está pensando no pai do Flávio, no Jair Bolsonaro. Que é aquela coisa do... aquele candidato que demonstra autoridade, fala duro, fala grosso, fala o que pensa, né? Essa coisa. Essas são características que no eleitorado brasileiro atraem a um tipo, não a todos, mas a um tipo de eleitor homem. E que causa desejo de distância de eleitoras mulheres. Então, ele tem razão, o Lucas, quando ele diz que as mulheres estão preocupadas com segurança. Mas o que dá medo nas mulheres são os homens. Inclusive nas mulheres de direita. Particularmente nas mulheres de direita. Elas têm medo deste tipo de homem. Elas não querem força, elas não querem arma, elas não têm medo de assalto, elas têm medo do marido,
Elas têm medo do ex-namorado. Elas têm medo do tipo de violência particular que elas sofrem, que é de homens com esse perfil. Então, esse discurso Bukele, entendeu? Vou prender todo mundo, vou fazer isso. Quem gosta desse tipo de discurso é eleitor masculino. Não estou dizendo que não tem eleitor que não queira isso, mas não é o que mulher está procurando. Aliás, a principal preocupação das mulheres que está começando a vir, a aparecer aos poucos, é com saúde. Entendeu? Agem, Yasmin, homens e mulheres de formas muito diferentes nas eleições brasileiras, aliás, não só nas eleições brasileiras, nas eleições do Ocidente, hoje em dia. Está começando a haver um distanciamento entre homens e mulheres. E possivelmente, isso é só uma das teses, o que está distanciando mulheres da direita no mundo todo é justamente o fato da direita ter ficado mais agressiva. Porque as coisas são concomitantes. Conforme a direita vai tendo um discurso mais agressivo, você simultaneamente vê uma queda do eleitorado feminino da direita. Perfeito. Eu vou seguir falando desse tema ainda com o comentário do Francisco. Ele diz assim: eu sou homem e me incomoda um pouco a maneira como o identitarismo resolveu tratar o homem branco heterossexual de classe média e como esse retrato estereotipado ganhou força pela esquerda. No entanto, eu devo reconhecer que o gênero masculino, na média, tem pouca resistência a ideias autoritárias em comparação com mulheres. Ponto para elas. Essa é uma das razões pelas quais eu fiquei muito feliz por ter filhas ao invés de filhos. E uma das minhas filhas é adotiva, eu escolhi o gênero feminino. O mundo está muito difícil para os homens também, e estão ficando ressentidos e carentes de um protetor autoritário. É por aí? É super por aí. É super por aí. Sabe, a gente... Cara, é tão difícil ter conversa de adulto hoje em dia, porque você vê... os fatos são o que os fatos são. A gente tem um evidente aumento de registro de crimes de violência contra a mulher, que são não violência contra seres humanos que por um acaso são mulheres. São crimes de violência contra a mulher pelo fato de ela ser mulher. A gente tem claramente um aumento de registro desse tipo de coisa, de feminicídio, de espancamentos, de estupro. Esse tipo de crime, que é o crime de misoginia, que é o crime de ódio contra a mulher, o registro desse tipo de crime está aumentando no Brasil. Aí a gente tem de duas uma. Ou sempre foi alto, e hoje, porque se fala muito mais disso, passou-se a registrar mais. Uhum. Tá certo? E aí é muito grave, porque nunca a gente olhou para isso. É muito grave. Ou está aumentando. É muito grave se for. Então, nenhuma das hipóteses afasta o fato de que a gente tem um problema gigante aqui. Agora, simultaneamente, nós somos um país em que, culturalmente, o valor do homem é dado pela capacidade que ele tem de levar carne de mamute para casa. Sair todo dia da caverna, ir lá no mato, caçar um mamute e trazer. O valor dele está ali, tipo, eu alimento minha família. Essa é a nossa cultura. E isso é uma coisa tão introjetada que quando o cara começa a ter dificuldade de pagar as suas contas e sustentar a sua família, ele está sendo profundamente atingido na sua masculinidade. E o discurso da esquerda é um discurso de todo homem é um estuprador em potencial, todo homem é uma ameaça em potencial, todo homem
todo homem precisa se ajoelhar no milho por conta do machismo que existe na sociedade. A gente, aliás, nem usa mais o termo machismo. A gente só usa misoginia. E veja, a gente tem uma cultura machista, a gente não tem uma cultura misógina. A gente tem pessoas misóginas, porque o misógino é o que tem ódio. O machista é o que simplesmente naturaliza um comportamento de superioridade de homem sobre a mulher. Eu não estou dizendo que é bom ser machista, mas quando a gente trata tudo como misógino, a gente para de ver nuance. Você, essencialmente, tem um discurso de esquerda em que o homem é sempre o vilão que tem que ajoelhar no milho. Essencialmente, a esquerda está dizendo, com exceção daquele sujeito que vive entre Pinheiros e Santa Cecília, ou entre Santa Teresa e Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a não ser que você seja um homem dessa região, eu estou usando, para quem não conhece nenhuma das duas cidades, o estereótipo do lugar onde está o bicho grilo. Esquerda festiva. Esquerda festiva. Ecobag. Exatamente, etc. exatamente. Você pintou o estereótipo. A não ser que você seja um sujeito desse mundo que lê livros da Todavia, cara, você é o vilão que não presta. Esse sujeito não vai votar na esquerda. E tem mais. Esse sujeito sente que ele está perdendo na vida. Que ele está sendo passado para trás. E a sinalização do governo Lula estamos preocupados com os trans, estamos preocupados com os gays, estamos preocupados com as mulheres, estamos preocupados com os negros, estamos preocupados com os indígenas, estamos preocupados com todo mundo, não estamos preocupados com o homem heterossexual. Se for branco, então, ou pardo, que é tipo 2/3 dos homens do Brasil, 3/4, na verdade, do homem do Brasil, cara, esse cara é um cara que está fora dos planos do governo. O que você quer dizer é que a dosimetria da pena por existir desse homem está desregulada por conta desse discurso? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, a direita se vira para esse homem e fala, nós queremos você aqui. E a esquerda se vira para esse homem e fala, nós não queremos você aqui. É só isso. Funciona. Foram para a direita. E esses caras... Olha, a gente vai, por exemplo, na classe C... isso é uma coisa que está acontecendo em todo mundo, mas visivelmente está acontecendo no Brasil. É mais agudo na classe C, também está acontecendo na classe média tradicional. Cara... Em termos de qualidade de notas, de número de anos na escola, de número de pessoas com diploma superior, mulheres, homens. As mulheres tiram melhores notas, ficam mais tempo na escola e se formam em maior número. O número de mulheres com diploma superior é flagrantemente maior do que o número de homens. Os homens estão ficando para trás, concretamente. Na classe C... isso começa a produzir uma diferença de status entre homens e mulheres que é real. Entende? Do que eu estou falando aqui, Yasmin? O que eu estou falando é que as duas coisas existem. E elas não é só que elas cabem no mesmo país. Elas estão acontecendo no mesmo país. Homens, principalmente de classe média baixa, estão ficando para trás e estão sentindo com muita dureza essa perda de status, e existe um aumento de violência contra a mulher registrado. Eu não estou fazendo uma conexão de uma coisa com a outra. Agora, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou mostrando como que os grupos políticos constroem discursos que não são capazes de contemplar os dois problemas ao mesmo tempo. Qual o problema da direita? Mesmo se você vai nessa mulher de direita que está com voto flutuando, que é quem menos tem certeza de quem vai votar, nenhum candidato de direita está falando com ela, existe um problema de violência contra a mulher, precisamos encarar isso como governo. Nenhum candidato de direita está fazendo isso.
Simultaneamente, nenhum candidato de esquerda está se virando para esses homens e falando: eu estou entendendo que vocês estão ficando para trás. Eu estou percebendo que isso é um problema. A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso dentro do governo. Ninguém de esquerda fala isso. O primeiro cara de esquerda que fala isso é que nem falar sobre ser de esquerda e falar sobre judeu. Você vai ser imediatamente apedrejado. São coisas que são tóxicas na esquerda. Você não pode falar de antissemitismo, você não pode falar de problema de homem. São coisas que são tóxicas de direita. Na direita, você não pode falar de Palestina, você não pode falar de direitos de mulher. E nesse mundo maluco que a gente entrou, os dois problemas existem. Pedro, eu vou avançar um pouco mais aqui com a pergunta do Rodrigo. Ai, tão difícil, tem tantas perguntas boas, tem uma outra aqui do Henrique também, mas eu vou na do Rodrigo, tá bom, pra gente caminhar para encerrar, tá bom? Tá bom. Ele diz o seguinte: Pedro, esse ano não tem nenhum candidato que entusiasme. Me parece que as condições são ótimas para a ascensão de um azarão, mas não vi ainda ninguém com esse potencial. Você vê algo diferente da repetição do script de 2022? Vamos lá. Se a gente vai para as pessoas que ainda não definiram seu voto, a sensação delas é de cansaço com a briga entre direita e esquerda. Isso não favorece a um azarão. Por quê? Porque a sensação de cansaço não é a mesma coisa que a sensação de uma necessidade de mudança. Então, um azarão no sentido de um Bolsonaro, um Pablo Marçal, ele em geral cresce numa sociedade em que existe uma sede de mudança e enfrentamento. Eu acho que se a gente tivesse um personagem tipo um Barack Obama, que é aquele personagem que vem falando em união, sabe? Só que a gente não tem nenhum candidato com esse perfil. Esse candidato que inspira, a gente não tem ninguém, absolutamente ninguém nesse cenário que tem essa capacidade de inspirar. Eu ouvi de um analista que estava olhando para a pesquisa Meia Ideia, um analista muito bom, veterano, décadas e décadas, pelo menos uma década mais do que eu de experiência com eleição, e olha que eu já tenho algumas. Ele me falou o seguinte: o Lula nas pesquisas neste momento em 2022 estava com 15 pontos mais do que o Lula hoje. Aí você pode ler essa informação de duas maneiras. Uma é o seguinte: o presidente era o Bolsonaro. O Bolsonaro estava 15 pontos atrás, mas o Lula estava 15 pontos na frente, foi isso que eu falei. Isso. Tá. O Bolsonaro estava 15 pontos atrás, mas ele era presidente da República e ele gastou dinheiro pra caramba. Sim, tinha máquina pública a seu favor. Isso. E na conta de chegada quase ultrapassou o Lula. Deste ponto de vista, quem está com a máquina pública hoje é o Lula. Então, embora ele esteja muito colado no Flávio, não tem problema, porque ele tem, do ponto de vista do Lula, ele tem a máquina pública, ele vai gastar dinheiro que não acaba mais, como Bolsonaro gastou, como Dilma gastou, como todo presidente sempre gasta no ano da reeleição. E vai se catapultar lá para frente e vai fazer... vai se eleger. Essa é uma maneira de ler. A outra maneira de ler é a seguinte: o Lula já está no limite do seu voto.
e ele não tem como aumentar o voto. Esses votos que estão boiando, se eles já nos convenceram de que o Lula é o candidato, não tem mais o que o Lula possa fazer, e aí vem a turma de fora. Eles vão ficar boiando ali na direita, no caso. Isso, exatamente. Mas, tipo, esse voto, se o Lula já não tem mais como ter, ou esse voto não aparece, ou esse voto vai para a direita, e como ele está colado, basta um pouquinho para algum candidato de direita se sobressair. É difícil, Yasmin, dizer para que lado que o jogo vai. Essa é uma eleição que não está com uma cara definida. Se ficar no default, as pessoas querem mudança, não tem nenhum candidato claramente prometendo mudança. Se ficar no default, o mais provável é que vai ser uma eleição ganha no Photoshop entre o Flávio e o Lula. Agora, aviões caem com o candidato dentro, candidatos levam facadas, coisas acontecem durante eleições. Não estou evidentemente desejando que nada dessas coisas aconteçam, mas coisas grandes acontecem, escândalos. A gente vai ter que esperar para ver. Essa eleição eu acho que não está com a cara que ela vai ter ainda. Mas o eleitor, obviamente, está querendo alguma coisa diferente. Estou curiosa para saber que rumo as mulheres vão dar para esse pleito. Eu devia, inclusive, ter sido mais claro. As eleitoras estão procurando alguma coisa diferente. Pedro, desafio, hein? Eu não tô desesperançosa, não. Acho que a gente vai ver... Acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte. Vamos ver. Até semana que vem? Até semana que vem. O Jogo Pesado começa agora. As principais candidaturas estão postas e a fase de aquecimento passou. Você provavelmente já tem uma opinião sobre a eleição, mas ela é baseada no quê? A edição de abril da pesquisa Meia Ideia já está no ar. São dados exclusivos, sem filtros partidários, sobre a intenção de voto e o que o eleitor realmente está pensando. Quem é assinante premium recebe o relatório completo em PDF para não ficar sem argumento e para usar de base em debates e conversas. Além da pesquisa, você também garante acesso ao nosso pacote eleições com os bastidores de Brasília que você não lê em outro lugar. Tem ainda vantagens como descontos nos cursos do meio, acesso ao catálogo completo do nosso streaming e mais 2 newsletters especiais por semana com matérias e entrevistas exclusivas sobre o ping-pong político. São apenas R$15 por mês para ter informação antes de todo mundo. Assina o Meio Premium. Lugar de quem pensa de verdade é aqui, no Meio.